E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí para a continuação da nossa aula, né? Só fazendo alguns ajustes aqui rápido para a gente iniciar, tá bom? Aproveita dar aquela moral ao canal, né? Então, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, beleza? Bom, se puder também, pode deixar teu comentário aí no vídeo. O feedback de vocês são bastante importantes, tá bom? Acredito que tá tudo ok. Vamos à aula aí. Deixa eu só fazer mais um ajuste aqui rápido. Ok? Vamos à aula aí. Então, vai lá. Na aula anterior, a gente trabalhou a parte 1 de triângulos, né? Onde a gente viu áreas de triângulo, diversas formas de calcular a área de um triângulo. A gente viu também alguns teoremas importantes dentro dos triângulos, como o teorema angular de Tales, como o teorema da bissetriz interna, né? A gente classificou os triângulos todos de diversas formas, né? Nessa aula daqui a gente vai focar um pouco mais, o foco principal dela será a parte trigonométrica de triângulos, né? Então, essa parte trigonométrica de triângulos. Então vamos ver aí como seria aí. Então, relações trigonométricas de um triângulo retângulo, né? Ou relações trigonométricas de um triângulo, né? Queira como chamar. Então, a gente vai trabalhar aí na aula de hoje as relações trigonométricas. Vamos ver aí. As relações trigonométricas aí, elas são encontradas no triângulo retângulo. Claro que existe todo um contexto histórico, toda uma ideia de como calcular. Como na internet eu verifiquei que tem vários vídeos que explicam como é que se chega, como é que chega nessas relações métricas, então eu preferi fazer o meu vídeo diferente. Preferi apresentar a vocês já pronto as relações, até porque quem está estudando aí no Enem em nenhum momento vai responder uma questão teórica de como chega lá, né? Então, necessariamente vai precisar de uma dessas equações aqui encontradas, de uma dessas relações, né? Encontrada. Deixa eu botar aqui minha escrita aqui. Mas de uma das relações. Tem uma delas aqui que você já até conhece, tá? Tá aqui. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Então, teorema de Pitágoras. Então, vocês conhecem aí. Desculpa aí a minha letra aí, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras vocês conhecem já. É uma das relações métricas do triângulo retângulo, né? Então, tem várias aí. Eu listei 9 relações métricas. Vocês podem até, se analisar o triângulo, encontrar outras. Professor, é bom eu saber essas relações? É interessante. É bom que você tenha noção dessas relações direitinho. Bom, depois direitinho você analisa cada uma delas na lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou fazer questão de colocar uma questão para cada relação dessa, para você utilizar cada relação dessa, trabalhar, né, desenvolver. Então eu vou deixar uma lista de exercícios aí bem bacana na descrição desse vídeo e você vai poder trabalhar com essas relações, beleza? Então vai lá, vou avançar aí. Você, como eu disse, você pode encontrar na internet vários outros vídeos envolvendo essa parte aí de relações métricas, né? Tabela pitagórica, né? Então, tendo aquelas relações métricas, como vocês viram o teorema de Pitágoras, existe uma tabela que você pode ganhar tempo com os triângulos, né? Descobrir determinadas situações sem precisar utilizar as relações lá. Então, se você precisar utilizar aquelas relações. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo que está lá, ó, já sei que ele é retângulo. Tenho aqui 3, 4, você não precisa calcular, você já sabe que aqui vai ser 5 obrigatoriamente. Não precisa ir lá e desenvolver o teorema de Pitágoras. A mesma coisa se aplica às outras linhas. Então temos esses três tipos de triângulo aí. 3, 4, 5, 5, 12, 13 e o LL, L raiz de 2. Bom, muita gente pergunta, mas professor, existe outros triângulos que pertencem à tabela pitagórica? Sim, mas esses três aqui são os que mais são cobrados nos vestibulares do Brasil, né, e no Enem, de forma geral. Então, esses três são mais cobrados, como temos aí. Então, uma tabelinha simples, fácil de você decorar rapidinho com prática, tá bom? Então, é só lembrar, eu tenho um triângulo, aí aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 12. Aí a pergunta lá, responda o X. É para você não aplicar o teorema de Pitágoras, fazendo tudo direitinho, você simplesmente já vai lembrar da tabela.
A tabela, o triângulo tem que ter 5, 12 e 13. Aqui já tem o 12 e o 13, e 13 está na hipotenusa, o cateto 12, então esse aqui só pode ser o 5. Ok? Então você dá para usar essa relação aí com tranquilidade. Ok? Vamos avançar aí. Vamos fazer uma questão aí. Vamos praticar? Vamos lá. Em todos os polígonos, o triângulo é o que possui a maior rigidez geométrica. E uma vez construído, não se pode modificá-lo, sendo por essa propriedade muito utilizado na carpintaria. Considerando essa característica, Paulo decidiu reforçar a porteira retangular de madeira de sua fazenda, cujas dimensões são 120 centímetros por 160, como a gente está vendo aqui, ó, no desenho, né? 120 por 160. Colocando uma ripa em sua diagonal, como mostra a figura a seguir. Como Paulo dispunha de uma ripa de 3 metros, né? Para quem não sabe o que é ripa, é um pedacinho de madeira, tá bom? Retangular. Ok? Então, para reforçar a porteira, ele deverá... vamos ver o que é que ele deverá. Então, no caso, ele quer o seguinte, ele quer saber essa distância aqui, ó. Quer saber o x. Temos um triângulo aqui. O triângulo é retângulo, onde eu tenho 160 e aqui 120. Okay? Como ele tem um valor em metros, e a gente tem aqui em centímetro, a gente vai lembrar que iremos calcular em centímetro e posteriormente a gente converte para metro. Professor, posso converter para metro antes? Pode, fica à vontade. Bom, vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou deixar para converter depois. Então o que acontece? Eu tenho um triângulo onde... Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feio demais meu triângulo. Vou apagar. Opa, agora. Então eu tenho um triângulo aqui, mais ou menos, onde aqui está o 120 e aqui o 160. E ele quer x. Lembra que na tabela anterior, como a gente viu, a gente tem os seus múltiplos. 120 e 160 é múltiplo de alguém. Vamos pensar aí. Ó, se eu pegar o 120 e dividir por 3, dá quanto? 40. Mas o 160, ele é divisível por 3? E aí? Tá bom? Então observa que a gente não consegue chegar num valor. Mas se a gente for dividir por 4, a gente vai conseguir. Ó. Eu vou pegar 120, é a mesma coisa que 40 vezes 3. 160 é a mesma coisa que 40 vezes 4. Okay? E aí com isso, ó, se a gente observar, deixa eu mudar de cor aqui o ponteiro. Se a gente observar, ó, eu já tenho aqui o 3, o 4, e falta quem na tabela lá para concluir? O 5. Então eu já posso concluir que 5 vezes quem? Se a gente ver, está repetindo, 40 aqui, 40 aqui. Então aqui obrigatoriamente ser 40 também. Daí 5 vezes 40 dá quanto? 200. Então tem 5 vezes 40 que dá 200. Beleza? Então x é igual a 200 centímetros. Se x é igual a 200 centímetros, vamos converter em metro. Quanto metro é 200 centímetros em metro? Né? Isso não é a mesma coisa que 2 metros? Então se é a mesma coisa 2 metros, o Paulo ele tinha 3 metros aqui, ó, como mostra aqui. Se ele tinha 3 metros, então ele deve cortar a ripa ou aumentar a ripa, acrescentar. Deve cortar. Cortar quanto? 1 metro. Então vamos ver aí. Letra A, cortar 20 centímetros de ripa, não. Acrescentar 20 centímetros de ripa, não. Letra C, cortar 100 centímetros de ripa, ó, é esse mesmo. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Tá bom? Então a resposta é a letra C. Acrescentar e manter o tamanho original, não. Então a resposta, letra C. É uma questão muito boa, caiu no Enem, não lembro o ano, mas caiu no Enem. Então é uma questão bacana aí para vocês trabalharem, ok? Mesmo esquema, né? Pausa o vídeo, refaz a questão, volta o vídeo um pouquinho, refaz, tenta fazer sozinho e depois compara a minha solução, ok? Vamos avançar aí um pouco mais. Então, ó, já que a gente falou tanto do triângulo retângulo, deixa eu ampliar aqui. O triângulo retângulo ele tem algumas particularidades, né? Professor, que particularidade é essa?
No triângulo retângulo é onde a gente vai encontrar o seno, cosseno e a tangente. Né? O seno, cosseno e a tangente. Professor, que danado é isso aí? O seno, ele vai ser sempre o valor do cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto, se eu mudar a cor aqui do ponteiro, ficar melhor para vocês. Eu gosto sempre do vermelho. Ó, então, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. E aí eu tenho o valor do seno. Eu sou o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é cateto adjacente? É aquele cateto que está coladinho com o ângulo. Vê que ele está coladinho aqui. Está coladinho com o ângulo. E a tangente, professor? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu prefiro que meu aluno saiba que a tangente é seno sobre cosseno, porque muitas vezes a questão já traz como dado o valor do seno e o valor do cosseno e pede a tangente. Aí basta você dividir um pelo outro, ok? Dividindo um pelo outro, você vai ter a tangente, ok? Então, bastante interessante essa parte do seno e cosseno. Além do seno, cosseno e tangente, a gente também pode encontrar alguns valores já padrão, né? Que você não precisa calcular. É o que a gente chama dos arcos notáveis, né? Então, nessa aula, né, que os meninos gostam bastante de mim lá na sala, porque eu tenho o costume de cantar a musiquinha lá, né? Que é uma dica que eu dou para preencher essa tabela aí para vocês aí. Então tá até aí essa musiquinha aí, do seno e cosseno, né? Aquela música do Tindolelê da Xuxa, uma paródia, né? E a gente canta da seguinte forma, né? Ó, vou só marcando aqui os valores que tem aqui, mas isso você vai preenchendo. Uma dica que eu dou é, nesse momento, você pausa o vídeo, faz uma tabela no seu caderno e faz essas anotações, seguindo o ritmo da música, né? Ó, todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. E raiz onde não tem 1. Então você está vendo aí, a raiz está aqui, onde não tem 1. E aí muita gente pergunta, professor, e a tangente? Aí a tangente eu não gosto de incluir na música, porque eu prefiro sempre que o aluno aprenda a dividir. A tangente sempre será a divisão do seno pelo cosseno, do seno pelo cosseno. Sempre será a divisão, até para ele praticar um pouquinho mais. Ok? Então basta seguir essa parodiazinha da música aí que você já tem esses arcos notáveis, né? Então, além do seno e cosseno, também existem as relações trigonométricas ou funções trigonométricas inversas, né? Ou secundárias, como a gente tem o costume de falar. Então, por exemplo, a secante é o inverso do cosseno. Cuidado para não confundir. Secante, inverso do cosseno. A cossecante, inverso do seno. Bom? Então, cossecante, inverso do seno. Cotangente, inverso da tangente. Ok? Então, cossecante, inverso do seno. Secante, inverso do cosseno. E cotangente, inverso da tangente. Okay? Também existem as leis trigonométricas. Okay? Você pode estar perguntando, professor, que danada essas leis trigonométricas? Né? São as duas leizinhas rápidas da trigonometria. A lei do seno, que fala com que todo lado é sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, ele vai ser igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto àquele lado. Tá bom? E a lei dos cosseno, que fala que se eu tenho um terceiro lado, eu posso aplicar uma dessas fórmulas aí da lei de cosseno, tá bom? E conseguir encontrar as relações do lado e seno. Na verdade, é só uma forma de você descobrir o seno e cosseno de triângulos quaisquer. Tá bom? Veja que até o slide anterior, quando eu mostrei, a gente estava encontrando sempre seno e cosseno, né, secante, cossecante e tangente de triângulos retângulo. A lei do seno e a lei de cosseno dá o norte a gente a chegar no seno e no cosseno de qualquer outro triângulo, tá bom? Que não seja retângulo, não necessariamente retângulo. Uma dica para vocês aqui, ó, na lei de cosseno, que é fácil decorar isso aqui. Se você observar, ó, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, teorema de Pitágoras. Aí você basta decorar da seguinte forma: teorema de Pitágoras menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo. Você já ganha tempo aí para espaço aí na sua memória para fazer a decoreba. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos aí. Em um triângulo ABC, tal que BC é igual a raiz de 3.
onde o ângulo A é igual a 60. Então vai lá, vamos desenhar esse triângulo aí. Então, triângulo ABC. Desenhando meu troncho aí, minha gente, porque eu não tenho habilidade aí com a caneta não. Vamos, mas vai lá, ABC. Ao qual BC é raiz de 3. O ângulo A é 60. E o ângulo B é 75. Encontre a medida AB. Isso aí? Aí. Pronto. Então a dica é o seguinte: toda vez que a gente tem um ângulo, ou melhor, dois ângulos, né? E um lado, significa que a questão vai querer lei do seno. Né? E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte: o que é que a lei do seno diz? Diz que um lado, no caso aqui, raiz de 3, sobre o seno do ângulo oposto, então seno de 60, deixa eu anotar aqui, seno de 60, é igual ao outro lado, que é o que a gente está procurando, x, sobre o seno do ângulo dele, que é esse aqui. Ah, professor, mas não tem um ângulo dele. Tem sim, é só você somar, ó. 60 mais 75 dá quanto? 135. Subtrai de 180, já que a soma dos ângulos internos é 180. E aí eu tenho o quê? 45. Então esse ângulo daqui é de 45 graus. Então vai lá, 145 graus. Aí agora é só lembrar da tabelinha que a gente viu aí anterior. O seno de 60 é quanto? Raiz de 3 ou 2. E o seno de 45? Raiz de 2 ou 2. Usando a matemática aqui eu posso cortar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Aí vai me sobrar raiz de 3 sobre raiz de 3. É igual a x sobre raiz de 2. Corta raiz de 3 com raiz de 3. Vai dar 1 igual a x sobre raiz de 2. Com isso, x vai ser igual a quanto? Raiz de 2 vezes 1? Raiz de 2. Beleza? A gente chega na solução aí da questão. Bem bacana aí. Veja o quanto é importante aí as leis em conjunto com relações métricas, em conjunto com a tabela, então é toda uma sincronia. Vamos ver mais um aí. Em um triângulo ABC, então vou desenhar aqui mais uma vez o triângulo. A, B, C. Então AB é 3, BC é 4 e ABC, então esse ângulo daqui é 60. Então toda vez que você tiver um ângulo só e dois lados, já sabe, lei dos cossenos. E ele quer o lado AC, é x. Então, como foi que eu ensinei vocês para decorar a lei de cosseno? Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes BC, que é os dois lados que a gente tem, 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto ali do único ângulo dado, que é 60 graus. O oposto é x. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vamos simplificar aqui, vai dar 12. Né? E aí a gente tem 9 mais 16, 25, menos 12. Bom? Então, 9 mais 16, menos 12. Você tem 13 como resposta. Beleza? Então agora x vai ser igual a raiz de 13. Qual a alternativa que diz isso? Letra B. Ok? Então uma questão tranquila também, mas aí se liga na dica. Muita gente se confunde. Ah, quando é que eu uso lei de seno? Quando é que eu uso lei de cosseno? A lei de cosseno mesmo você vai utilizar bastante no assunto vetores em física. Sempre no Enem é cobrado, a maioria das vezes. E aí você vai perceber, toda vez que for dado um ângulo e dois lados, lei de cosseno. Dois ângulos e apenas um lado, lei do seno. Ok? Vamos avançar aí. Vamos ver as transformações trigonométricas. Ok? Vamos ver as transformações trigonométricas. As transformações trigonométricas é mais um suporte no ramo da trigonometria que a gente tem para fazer o quê? Encontrar valores de ângulo. Porque a gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Mas lá no vestibular pode cair qualquer outro ângulo. Como por exemplo, pode cair 150 graus. Pode cair 150 graus lá e você ficar, eita, e agora? Como é que eu vou calcular? Existem duas formas. Uma das formas é a utilização do ciclo trigonométrico. Você pode procurar na internet aí esse ciclo trigonométrico.
Eu vou ver se deixa essa imagem na lista de exercícios. Aí você, quando imprimir, você vai poder utilizar ele como ferramenta. Mas o ciclo trigonométrico, você já tem esses valores aqui. Tá bom? Tá aqui, ó. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e por aí vai. Então você já tem esses valores aqui, naquela tabelinha dos arcos notáveis. Mas se você ver, ó, esses valores aqui, eles se interligam, né? Então eles se interligam. Deixa eu botar o marcador texto que é melhor. Então eles fazem uma ligação, ó. Se liga, então, por exemplo, o seno de 60 é igual ao seno de 120, né? Que tem relação com o seno de quem? De 240, só que só muda o sinal, ó. Bom, só muda o sinal. Então tem o mesmo seno, porém de sinal diferente. E por aí vai. Então você pode ver essa relação. Se tocou aqui é porque o cosseno, ó, se a gente ver aqui, existe essa relação toda com cada ângulo desse. Deixa eu botar uma cor diferente do marcador. Então tem essa relação aí. Uma cor diferente do marcador. Então, se você observar, eu vou pegar o de 30. Pronto. O de 30 tem relação, se você observar aqui, com 150, com 210. São os mesmos valores, só que muda o sinal. Só que vai mudar o sinal. 330, tudo relacionado. Então, se você observar, tem toda uma relação. É todo um processo. Eu vou botar agora o de 45, pronto. Cadê? De 45. Vamos lá. Vamos fazer a lista. Então você pode pegar, imprimir um desse e fazer essa relação aí. Tá vendo? Então esse é o de 45, que tem o mesmo seno que 135, porém o cosseno é o mesmo, mas com o sinal trocado. Tem o mesmo seno de 225 com o sinal trocado e o mesmo cosseno com o mesmo sinal de 315, e eles se relacionam entre si. Beleza? Então você pode pegar o ciclo trigonométrico e desenvolver. Tem gente que gosta bastante do ciclo trigonométrico quando pega praticidade. Okay? Lá no meu WhatsApp, na minha rede social, você pode entrar em contato comigo e eu posso explicar bem melhor o ciclo trigonométrico, para não ter que me estender tanto aqui. Outra forma, além do ciclo trigonométrico, seria fazer redução ao primeiro quadrante. Então, você fazer redução ao primeiro quadrante, utilizando essa situação aí. O que é reduzir ao primeiro quadrante, professor? Por exemplo, eu tenho um ângulo de 120. Eu quero saber qual relação, ou seja, com que ângulo o 120 se relaciona no primeiro quadrante. Então, por exemplo, no primeiro quadrante, 180 menos 120, 60 graus. Se for um ângulo que esteja no terceiro quadrante, deixa eu ver aqui, 210. Bom? Então, no terceiro quadrante, eu quero saber qual é a relação que ele tem lá no primeiro quadrante. Eita, desculpa. Então, eu vou pegar 210, só corrigindo aqui, ó. Isso aqui não é mais, tá bom? Aqui é menos, tá bom? Estou fazendo essa correção aqui, ó. Isso não é um sinal de mais, é um sinal de menos. Então, eu vou pegar o ângulo 210. Então, 210 menos 180 dá quanto? 210 menos 180? 30. Né? Então, isso é 30. Então, significa que o ângulo 210 tem relação com 30 graus. Ok? Então, outro detalhe também, se estiver lá no quarto quadrante, então o ângulo de 300. 360 menos 300 dá quanto? 60. Então, observa que 60 ele tem relação com o ângulo de 300. Que relação é essa? E essa relação, quem vai dizer para a gente, ó, é o ciclo trigonométrico. Se o valor é negativo, se é o mesmo valor e por aí vai. Outra dica também que você pode observar, professor, beleza, então quer dizer que o ângulo de 120 tem os mesmos valores do 60. Então, por exemplo, o seno de 60 é raiz 3 sobre 2. Então, o seno de 120 é raiz 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Bom? E no caso, o cosseno de 120 vai ser o mesmo? Não. Assim, vai ter o mesmo valor numérico, mas o sinal é diferente. E aí a gente vai poder relacionar dessa forma. Vai lembrar que no ciclo trigonométrico a gente tem a seguinte situação.
Aqui é seno. O seno ele vai ser positivo no segundo e no primeiro quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Já do cosseno, foi mal aí, que ficou ruim, fiquei sem espaço aqui. Então já no cosseno, deixa eu apagar aqui porque fica melhor eu fazer aqui. Pronto. Né? Já no cosseno, eu tenho o seguinte. Então, cosseno. No cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então a gente vai observar, o 120 está onde? Segundo quadrante. Né? O 120 vai estar aqui, no segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno dele é o quê? Positivo. Então vai ficar igual. Positiva. Fica igual. E o cosseno dele no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então vai ficar negativo. Isso seria uma outra forma de você encontrar esses ângulos reduzindo ao primeiro quadrante. Uma sugestão, né? Você não precisa decorar aquele ciclo trigonométrico. Você pega, faz essas operações básicas, só vai decorar a questão do jogo de sinal aí. Ok? Esse jogo de sinal aqui que a gente marcou. Deixa eu botar aqui um diferente. Né? Então esse jogo de sinal aqui. Ó. Vou botar o marcador aqui. Pronto. Isso aqui. Ó. Então esse jogo de sinal aqui. Ok? Esse jogo de sinal aqui, você tendo ele em mente e fazendo essas operações aí, você consegue descobrir os ângulos também, dessa forma. Uma outra forma, que para mim não é tão agradável, é essa daí. Gravando formas. Eu não gosto de hipótese alguma de decorar tanta fórmula assim, mas tá aí. Estou mostrando aí as 3 formas de você chegar. Né? Então seria você decorando essas fórmulas aí. Aí você pode dizer, como assim, professor? Antes de fazer o exercício, vamos fazer o seguinte, a gente estava lá no ângulo de quê? 120, né? Então, o seno de 120 não pode ser escrito dessa forma. Seno de 60 mais 60. Então, de acordo com a fórmula aqui, a gente tem seno, isso aqui é o A, que é o B. Então, seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Então, vai lá. Seno de 60, raiz 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Mais seno de 60, raiz 3 sobre 2. Mais 1 sobre 2. Mais não, vezes. Né? Vezes. Então, eu vou ter aqui raiz de 3 sobre 4. Mais raiz 3 sobre 4. Somando aqui vai dar raiz 3 sobre 4. 2 raiz 3 sobre 4. 2 simplifica com 4, vai dar raiz 3 sobre 2. Ou seja, eu vou chegar no mesmo resultado que lá, fazendo poucas análises, a gente chega na solução. Então você opta. Claro que vai ter situações em que algumas questões forçam a gente, só que isso é uma raridade, força a usar isso aí. Por exemplo, esse exemplo aí. O valor da expressão está aí. Você poderia resolver π sobre 15, fazer as conversões de unidade e medida, que a gente aprendeu lá em ângulo, lá na primeira aulinha, no primeiro vídeo da gente. E fazer as conversões de unidade e tentar responder aí. Ou fazer o seguinte. Aqui está seno de A vezes cosseno de B. Ó, isso aqui é o A, aqui é o B, aqui é o B, aqui é o A. Então eu estou usando lá a mesma fórmula. Então lá, isso é representado por A mais B. Então vamos resolver aí quem é A mais B? Vamos fazer um cálculo auxiliar aqui. π sobre 15 mais 4π sobre 15. Então, vou repetir o 15 e somar aqui. 4 mais π, 5π. Simplificando aqui, vai dar π sobre 3. E quem é π sobre 3 em ângulo? Convertendo rapidinho. π é 180 dividido por 3. Quanto é 180 dividido por 3? 60. Okay? Então, seno de 60 graus. Vê, aquilo tudinho ali da expressão equivale a seno de 60. E quanto é o seno de 60? E lembra aí? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, veja, tem situações em que a gente é forçado a usar aquela relação. Né? Lembrar. É bom, na minha opinião, é bom você saber, você ter ideia. Mas não é obrigado você
decorar e usar aquilo sempre, né? São algumas raridades que acontecem, ok? Deixa eu ver se tem mais um exemplo. Tem? Calcular o seno de 120. Eita, a gente já calculou lá em cima, né? Seria aplicando essa relação, calculando o seno de 120, né? Quem quiser aí pausa o vídeo e calcula o seno de 120. Eu vou fazer aqui de outra forma. Por exemplo, o seno de 120 pode ser encontrado fazendo o seguinte: 90. Vou fazer diferente, só para a gente usar. 90 mais 30, não dá 120 também? Então aqui eu tenho seno de 90 vezes o cosseno de 30 mais seno de 30 vezes o cosseno de 90. Beleza? Então vamos lá. Quanto é o seno de 90? Né? Então é 1. Seno de 90 vale 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Né? Seno de 30. Então, seno de 30, 1 sobre 2. E o cosseno de 90, 0. 0 vezes 1 meio, 0. 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Veja que, independente da forma que a gente usar, a gente sempre vai chegar no mesmo resultado. Ok? Então, galera, nesse vídeo, eu acabei, e no anterior, não fazendo os exercícios. Eu preferi deixar as questões na lista de questões. E aí eu vou ficar aguardando vocês para as dúvidas, né, em relação a essa aula, né, e continuar aí a gente fazendo aquela sessão de dúvidas, né? Então, as dúvidas que vocês tiverem eu trago no próximo vídeo. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Agradeço a vocês pela atenção. Lembro e recordo a vocês que está aí o meu WhatsApp, meu site aí que vocês podem entrar em contato comigo, né? Agradeço por tudo, né? Que Deus nos abençoe sempre e até a próxima.